Argumento. Oferecimento. Hospital Porto Dias. Unama e Grupo Líder. Boa noite, nós estamos começando o Argumento agora e hoje um programa especial. Eu fui recebido na sede da OAB Pará para conversar com o presidente da entidade, o advogado Eduardo Emberiba. Vamos ver o momento político no Estado e no país, vamos ver os destinos desta organização que é de tamanha importância na história do Brasil. Doutor Eduardo Emberiba, é um prazer poder conversar com o senhor. Tudo bem? Tudo ótimo, Mauro. Saiba que é uma satisfação recebê-lo aqui. Uma boa noite a todos os telespectadores do programa Argumento. E para nós é muito significativo a sua presença, esse programa acontecendo aqui na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no Casarão da Trindade. Um local de muito simbolismo e de muita história, não só para a advocacia paraense, mas para toda a nossa sociedade. Então a gente está aqui nesse momento, para tratarmos de assuntos de interesse da classe, de interesse da instituição e de interesse da nossa sociedade, uma satisfação para todos nós. Seja sempre bem-vindo aqui. Muito obrigado. Presidente, me diga uma coisa, nós temos início de gestão, tanto nacional quanto estadual, logo no início foi meio conturbado. Qual é a opinião da classe nesse momento que o país e o Estado vivem politicamente? Eu acho que nós estamos vivendo um período de transformação. Não estou querendo aqui tomar qualquer tipo de posicionamento ideológico, longe de mim, até porque nós temos que ser institucionais nos nossos comentários a respeito do quadro que acontece no nosso país no dia de hoje. Mas nós estamos vivendo hoje um momento de retorno, de respeito às nossas instituições, de respeito à democracia, de respeito aos movimentos que tendem a fazer com que o país seja um país que progrida em todos os aspectos. Um momento em que a gente está combatendo, e eu louvo a atitude do Congresso Nacional, o que há de mais perverso da nossa sociedade no dia de hoje. O projeto de lei que trata da questão das fake news, que trata de um regramento para essa atuação em termos de redes sociais, é um negócio muito positivo e muito importante para todos nós. Rede social não é uma terra de ninguém, não deve ser um território hostil, deve ser um território de veiculação de informações, até porque a veiculação de informações numa rede social é muito grande, é muito rápida, então você tem que ter cuidado nessa veiculação. Você tem que conter desinformação, você tem que conter prática de crime. Você não pode destruir a reputação das pessoas, você não pode desinformar a sociedade. Então, um regramento para tudo isso é uma das conquistas que a gente vai ter nesse momento de respeito à democracia e de respeito às instituições. Esse regramento não pode ser considerado um tipo de censura? A justiça não teria que correr também, tanto quanto as redes sociais? Claro, existe uma linha tênue aí, Mauro, que a gente tem que ter muito cuidado. E para isso o Congresso Nacional também tem que ter muito cuidado e muita discussão a respeito desse projeto de lei. E o Judiciário também deve exercer um papel, vamos dizer assim, de sentinela. Você não pode deixar um regramento se transformar em censura. Quem defende democracia não pode defender censura. Censura é um instrumento ditatorial. Então, por isso, eu acho que o debate ele tem que ser muito cuidadoso e tem o tempo que durar. Se for necessário estender mais um pouco para que essa lei se complete até a sanção presidencial, se for para ela deixar mais elástica essa discussão, mas que a gente chegue a uma lei de qualidade, então que a discussão se estenda mais. Mas é necessário que o Congresso discuta amplamente e que o Judiciário fique de guardião em toda essa tramitação. Recentemente, todas as ações, todas as medidas que mexiam com a questão judicial, legislativa do país, havia logo um posicionamento da OAB. Ela estava na pauta de toda a imprensa e eu logo procurar a OAB. Do tempo para cá,
ela saiu de pauta. Não se ouve a opinião da OAB, nacionalmente falando. E até no próprio Estado. Os grandes acontecimentos hoje não tem um posicionamento da OAB. Por quê? Mauro, eu ouso discordar do seu posicionamento, porque, historicamente, a OAB sempre foi instada a se manifestar a respeito de tudo, até pelas nossas finalidades institucionais. Temos como finalidades institucionais a defesa da Constituição, da ordem jurídica do Estado democrático, dos direitos humanos, da justiça social. E essa história, dentro dessa história, nós sempre tivemos o protagonismo. Não é? Em toda e qualquer situação de ampla discussão na República, a OAB é instada de se manifestar até hoje. Por exemplo, a questão, como eu acabei de falar ainda há pouco, da lei das fake news, vamos dizer assim, que não é esse o nome, mas é o nome que é usado popularmente, a OAB se manifestou. Em todas as ações, as discussões mais amplas do nosso país, a OAB sempre tem um posicionamento. Então, nós vamos continuar a trabalhar dessa forma e isso faz valer o que é de mais importante e sagrado na nossa instituição, que é a nossa independência. O 8 de janeiro, qual foi a manifestação da OAB? O 8 de janeiro, a OAB se manifestou em defesa da democracia. Tanto é que nós formamos um grupo no âmbito nacional para que todo e qualquer tipo de agressão às instituições fossem investigados, que as condutas fossem individualizadas e depois da individualização das condutas feitas, isso aí cabe ao Ministério Público e nós cobramos do Ministério Público isso, que os responsáveis fossem denunciados e respondessem o processo dentro das regras do devido processo legal, regras essas que nós devemos defender também. É importante frisar, Mauro, que por ocasião das prisões que foram realizadas, a OAB esteve lá presente, onde estavam custodiados as pessoas envolvidas, e para zelar pelo respeito às prerrogativas dos advogados que estavam atendendo aquelas pessoas. Então, e qualquer tipo de procedimento que viesse a desabonar a defesa ou exercício da advocacia e que se configurasse como qualquer tipo de violação aos direitos humanos, nós estivemos sempre vigilantes, estamos vigilantes lá. Seja o OAB no âmbito nacional, seja um grupo nacional que foi formado em defesa da advocacia, porque nós tivemos desrespeito a profissionais do direito e em defesa também ao direito de todo e qualquer ser humano ali custodiado, e Grupo Nacional esse que eu faço parte, como representante do Estado do Pará, e nós estamos vigilantes a todas essas movimentações. E ficaremos vigilantes também para que a ampla defesa e o contraditório em relação às pessoas denunciadas seja observado. Presidente, recentemente o Supremo decidiu que a OAB é a única instituição de classe que não precisa prestar conta para o Tribunal de Contas da União. Isso, de alguma forma, não facilita algum tipo de desvio, de corrupção numa entidade tão respeitada? Mauro, eu tenho a segurança em louvar essa decisão do Supremo Tribunal Federal. A OAB deve ser independente, até porque a nossa instituição ela carrega uma característica muito peculiar. Nós não utilizamos dinheiro público. A OAB ela sobrevive única e exclusivamente das receitas que são obtidas através do pagamento das anuidades em todo o nosso país. E do exame de ordem, né? E do exame de ordem também. Que deve ser a grande maioria, né? Não, a grande maioria das receitas mesmo, Mauro, até porque... E dentro dessas receitas nós temos estatutariamente algumas divisões obrigatórias. Por exemplo, de tudo que se arrecada em cada seccional, nós temos um percentual que é destinado ao Conselho Federal, nós temos um percentual que é destinado ao Fundo de Integração e Desenvolvimento e Assistência da Advocacia e ao Fundo Cultural. Por exemplo, o FIDA, que é o Fundo Institucional, a receita que ali fica concentrada, serve para que você, apresentando um projeto, você construa uma sede nova no interior do Estado, você consiga ampliar um clube da advocacia, você consiga ampliar uma sede, construindo um auditório para você trabalhar pela qualificação da advocacia. O Fundo Cultural serve para você fomentar a qualificação da advocacia através de cursos de mestrado e pós-graduação, né, e curso em convênio com instituições internacionais e nacionais. Isso tudo é feito com o dinheiro das anuidades. Por exemplo, aqui no Estado do Pará, o que nós arrecadamos, nós temos que fazer repasse para todas as subseções do Estado. E nós temos 27, vamos criar a 28ª agora. O Conselho Federal repassa para as estaduais. Isso, não, o Conselho Federal, não, nós repassamos para o Conselho Federal.
Esse dinheiro do FIDA... A arrecadação do exame de ordem é feito pela seccional, que repassa a parte do federal, é isso? Porque o exame de ordem ele é de competência do Conselho Federal e em convênio com a Fundação Getúlio Vargas, que é quem elabora. Então, a taxa paga pelo exame de ordem vai toda para o Conselho Federal. Sim, e depois não há uma redistribuição? Há uma redistribuição para as seccionais. E, logicamente, que as seccionais elas precisam também desse repasse, até para que a gente possa... Presidente, quantas subseções existem no Pará atualmente? No Pará, nós temos 27 subseções e estamos prestes a criar a 28ª, que vai ser a subseção de São Félix do Xingu, que vai ser apreciada pelo Conselho Seccional agora na sessão de quinta-feira. Percentualmente, o que existe de profissionais no interior e na capital? Nós temos hoje, em números de inscritos, Mauro, nós estamos quase chegando ao número de 36 mil inscritos em todo o estado. Adimplente. Não, ativamente, advogado, digo em números de inscrição. Agora, ativos, nós estamos por volta de 24 mil ativos em todo o estado. A inadimplência é ainda uma situação que nós estamos tendo que combater, até porque a pandemia ela fez com que esse quadro se agravasse muito. E nós estamos lutando para minorar cada vez mais esse índice de inadimplência em todo o estado. Procurando fazer campanhas de arrecadação de crédito, temos que também agir pelo meio, infelizmente, por um meio, vamos dizer assim, repressivo, através do protesto. Então, são várias... Temos situações muito limitadas em relação à cobrança de quem está inadimplente. E procuramos sempre negociar com o profissional que apresenta alguma dificuldade, que peça para que a gente parcele. Então, nós sempre estamos de portas abertas. Os verdadeiras empresas ou organizações bastante atuantes, eles têm alguma contribuição para a OAB ou só os seus profissionais? Não, nós não temos contribuição de pessoa jurídica. Elas só pagam a taxa quando vão inscrever a pessoa jurídica na instituição. Mas voltando, eu fiz esse apanhado em termos de questão de receita, Mauro, voltando para a questão do TCU. Então, como eu lhe falei ainda há pouco, dentro dessas características todas e de toda essa engrenagem em termos de financeiros aqui da ordem, eu volto a ressaltar o principal. Nós não recebemos dinheiro público, nós trabalhamos com dinheiro que é arrecadado das anuidades e a repartição dessas receitas. Eu lhe falei como é, não na sua inteireza, mas lhe falei em parte como é feito. Então isso mantém a nossa independência. Isso nos mantém dentro de debates no âmbito da nossa república. Quando é necessário criticar alguma instituição, a gente critica. Quando é necessário travar um combate, quando falo travar um combate, é travar um bom combate em prol da sociedade, que nós defendemos também a sociedade. A nossa lei de regência, que é a Lei 8.906, ela nos dá uma diferenciação entre qualquer outro órgão de classe. A ordem tem o dever de defender a classe, isso já está exposto no nosso artigo 44. Como todos os demais órgãos de classe. Mas só que nós temos um trabalho que vai além, até pela nossa história. Desde a gênese da nossa instituição em 1930, no século XX, nós temos um histórico de defesa da sociedade, das liberdades civis, da democracia. E nós temos que manter a bandeira fincada na defesa dessas finalidades institucionais. Seria um órgão assessor do Ministério Público? Nunca! Nunca! Nós somos funções essenciais à justiça, tal como determina e como disciplina o artigo 133 da Constituição Federal. E nós fomos alçados a essa condição depois de muita luta, de décadas de luta em prol da democracia. Então, estamos ali. 133, Lei Maior da nossa República. Função essencial, administração da justiça, Ordem dos Advogados do Brasil, assim como o Ministério Público é. O Ministério Público é uma instituição fundamental para a nossa República, mas cada um dentro da sua zona de atribuições. Temos que caminhar juntos, até porque nós defendemos que todas as instituições devem se respeitar e quando todas as instituições estão de mãos dadas, a República e a sociedade é que ganham com isso. Mas quando nós temos pontos divergentes, nós temos que defender a nossa instituição e temos que apontar, e essa é a nossa independência, apontar, falar o que está errado e debater aquela situação, seja
se for contra, não quero dizer contra, mas seja debater pontos divergentes, seja com o Ministério Público, seja com o Poder Judiciário, seja com o Poder Legislativo, seja com o Poder Executivo, seja com qualquer instituição de Estado. Quais são as bandeiras atuais da OAB Pará com os órgãos de justiça no Estado? Olha, nós temos as nossas bandeiras gerais para com a sociedade, nós temos as nossas bandeiras junto aos órgãos de justiça do Estado. Primeiro tudo, eu respeito as nossas prerrogativas. Isso é o fundamental, deve ser sempre a bandeira primordial de luta da nossa instituição. E deixando bem claro, sempre... Está sempre em perigo, né? As prerrogativas sempre afetadas. Infelizmente, deixando claro, né, Mauro, porque muitas das vezes as pessoas confundem prerrogativas com privilégios. E prerrogativa não é privilégio, prerrogativa é direito. E a nossa instituição, a nossa profissão, até por ser uma função essencial à administração da justiça, ou seja, a prestação jurisdicional não acontece sem o trabalho da advocacia, então nós devemos sempre primar pelo respeito à nossa profissão, ao livre exercício profissional da advocacia. Até porque, de conformidade com o que determina o artigo 133, nós temos o artigo 6º da nossa lei de regência, que é a Lei 8.906, que é uma lei federal, que passou por um devido processo legislativo, que passou por uma sanção presidencial e que está em vigência desde 94. O artigo 6º determina: não existe hierarquia nem subordinação entre membros do Poder Judiciário, do Ministério Público e a advocacia. Todos estão na mesma linha de conduta, só que cada um tem as suas atribuições definidas, e isso deve ser respeitado. E nós sempre lutamos por esse respeito. E toda vez que existe um desrespeito ao livre exercício da profissão, nós temos que agir. Primeiro, com o diálogo. E se o diálogo não der certo, nós temos que ter as vias administrativas e legais para fazer valer os nossos direitos. Existe um órgão interno que recebe esse tipo de denúncia com referência à prerrogativa? Nós temos um sistema nacional de prerrogativas e no âmbito do Estado do Pará nós temos um sistema estadual de prerrogativas que é formado pela comissão, pela Procuradoria de Prerrogativas e pela Coordenadoria de Defesa das Prerrogativas da Mulher Advogada. Não é? Porque, por exemplo, a comissão apura quando chega algum caso de violação, seja ele acontecendo, porque a comissão ela funciona 7 dias por semana, 24 horas por dia. Nós temos um plantão de 7 integrantes que ficam trabalhando pelo critério de revezamento e que ficam com o telefone à disposição, com o carro à disposição e o motorista à disposição para atender. E nós temos também já um trabalho apuratório, quando uma violação ocorre, depois nós vamos apurar. Então a comissão faz essa apuração, depois de um parecer de um membro, é submetida à apreciação do Tribunal de Prerrogativas, que eu esqueci de falar desse tribunal presidido por mim, porque, por exemplo, todos os casos que tinham como objeto violação de prerrogativas, eles iam para a pauta comum do Conselho Seccional. E a pauta comum do Conselho Seccional é enorme. Nós discutimos processos disciplinares, nós discutimos isenção de anuidade, nós discutimos incidentes de inidoneidade, nós discutimos questões administrativas, nós discutimos criação de subseção, nós discutimos questões políticas e processo de prerrogativa ele necessita de celeridade. Você responder institucionalmente a uma violação e se ele demorar muito esse procedimento, o objeto vai embora e você não dá aquela prestação que você deve dar na defesa de um colega. Então, para isso foi criado o tribunal. Todo caso que tem como objeto violação, ele sai da apuração da comissão, vai para o Tribunal de Prerrogativas. O que o tribunal decidir, por um exemplo, uma questão, uma representação no CNJ, uma representação na corregedoria, uma representação pelo crime de abuso de autoridade. Então, essas medidas decididas pelo Tribunal de Prerrogativas são enviadas à Procuradoria de Prerrogativas e a Procuradoria materializa essa decisão. O senhor falou há pouco sobre a mulher advogada. Qual é a paridade no atual Conselho? Primeiro, eu falei sobre a criação da Coordenadoria de Defesa das Prerrogativas da Mulher Advogada, né? Foi necessária a criação dessa coordenadoria porque, infelizmente, esses casos estão cada vez mais frequentes, recorrentes. As colegas de profissão, elas sofrem, vamos dizer assim, uma violação cumulativa. Por quê? Acompanhado com a violação ao exercício da advocacia, tem a questão do assédio. É verdade. Tem a questão de gênero. E, na grande maioria das vezes, Mauro, a colega de profissão advogada ela passa a necessitar de um atendimento multidisciplinar.
é o atendimento da comissão, mas a gente tem que, numa parceria com a Caixa de Assistência, dar um atendimento psicológico. E qual é a paridade atual? A paridade atual, por exemplo, nós lutamos muito por isso. Isso foi uma bandeira nossa já de muitos anos atrás no Conselho Federal, para que dentro de uma inscrição de chapa e uma eleição de ordem, a chapa fosse composta. Quem escreve chapa numa eleição de OAB? É a diretoria, o Conselho Federal, o Conselho Seccional e a Caixa de Assistência. Então nós lutamos para que o critério da paridade em todos esses setores fossem adotados como um critério obrigatório na inscrição da chapa. Hoje nós temos, dentro do Conselho Seccional, 50% conselheiros e 50% conselheiras. Na diretoria também, são 6 diretores, 3 homens e 3 mulheres. Na nossa bancada do Conselho Federal, 3 titulares e 3 suplentes. Temos metade homem e metade mulher. A mesma coisa na Caixa de Assistência. Mas não para por aí. A nossa Escola Superior de Advocacia é paritária, o nosso Tribunal de Ética e Disciplina é paritário, as nossas comissões temáticas todas são paritárias aqui. Presidente, nós vamos a um breve intervalo. No segundo bloco eu vou começar lhe perguntando sobre o 5º Constitucional. Ok? Eu volto já. Argumento. Oferecimento. Hospital Porto Dias. UNAMA e Grupo Líder. Gente, de lugares como esse é que vem as verduras e hortaliças do Líder. E todos os fornecedores passam por uma seleção rigorosa de normas ambientais, trabalhistas e logísticas. E como os produtos são perecíveis, assim que chegam no Líder, passam pelo resfriamento, por uma nova higienização e já seguem para sessões de hortifruti. Tudo para que os clientes fiquem sempre bem servidos da qualidade que só o Líder tem. Hortifrutis do Líder, qualidade é tudo e muito mais. Um dia ele vai crescer e lembrar de todo esse cuidado. E cuidará assim dos próprios filhos. E a vida segue, uma vida cuidando da outra. A maior cobertura hospitalar e diagnóstica do Pará agora tem plano de saúde, Porto Dias Saúde, para fazer ainda melhor o que o Porto Dias mais sabe fazer: cuidar da vida, da sua vida. Porto Dias Saúde, o plano da sua vida. Bem, estamos de volta com o argumento direto da sede da OAB Pará, aqui no Largo da Trindade. É a nossa conversa com o presidente da entidade, o advogado Eduardo Ibiriba. Presidente, eu lhe falei no bloco passado que eu queria detalhes sobre essa questão do 5º Constitucional. Já faz quase 2 anos que a OAB Pará abriu mão de um representante no tribunal. Isso parece que não é importante para a OAB, porque quase 2 anos parados, sem nenhum movimento, cobranças em redes sociais, cobranças na imprensa. O que é que houve? Por que o senhor freou? Primeiro que não houve nenhum tipo de omissão por parte do OAB em relação a isso. Aliás, nunca agiríamos dessa forma. Nós tivemos um contexto bem complicado no ano de 2002. Primeiro, uma mudança de administração. A vacância lá do cargo, por ocasião da aposentadoria eu chamo ele de presidente hoje porque ele é ex-presidente da casa e todo ex-presidente é chamado de presidente. Do membro honorário vitalício, presidente Milton Nobre, ela se deu no meio de um processo eleitoral nosso, 2021. E em que pese o mesmo grupo político ter ganho a eleição, a administração muda. Não é? A gente dá continuidade que é avançar num trabalho, mas o Conselho mudou muito. Por exemplo, até pela adoção do critério da paridade, pela adoção do critério da diminuição da cláusula de barreira. O que é cláusula de barreira? Dentro de um processo da ordem, você diminuiu o prazo obrigatório, tempo obrigatório de inscrição para você ser conselheiro. É de 5 para 3 anos, para possibilitar que a jovem advocacia fizesse parte do centro das decisões do seu órgão de classe. Tivemos a adoção das cotas, temos a maior representatividade do interior do Estado no Conselho Seccional. Hoje temos 15 representantes do interior do Estado fazendo parte do Conselho. Então o Conselho mudou muito. E você submeter um Conselho novo a um processo da complexidade do 5º é uma situação que a gente tem que ter cuidado.
Outra, nós tivemos nos 2 primeiros meses do ano passado ainda um novo surto de pandemia, o que nos obrigou a fechar as portas daqui da instituição. Mais uma vez, graças a Deus, foi mais um surto que acabou rápido. E nós tínhamos que ter uma campanha de conscientização a respeito da importância do quinto e como é que se dá esse processo em todo o Estado. Um processo do quinto não é um processo que acontece todo dia. O último quinto constitucional que nós tivemos, Mauro, foi em 2015. E antes de 2015, 2007. E antes de 2007, 2002. Ou seja, veja só o espaço de tempo que nós temos de um processo para outro. E é um processo que ele é complexo, ele passa por várias fases. Eu queria até que o senhor didaticamente falasse novamente, o senhor já deve ter falado isso milhares de vezes, nesses 2 anos principalmente, em que ficou vago, como funciona esse processo? Eu sei que as inscrições já estão abertas. Não, ficou vago um ano. Foi em novembro de 2021. Ficou vago. A aposentadoria do desembargador Milton Nobre. Foi em novembro de 2021. Se não me engano, 18 de novembro, coincidiu. A comunicação da presidente do tribunal, a então presidente, desembargadora Célia Regina, foi no dia 18 de novembro de 2021, dia da nossa eleição aqui. Foi a comunicação. E com a mudança de uma administração, você primeiro tem que se inteirar. Acredita que até novembro aqui já tenha ocorrido a nomeação? Claro. E veja só, nós tivemos o segundo semestre de 2022 com uma eleição geral no país. É completamente desaconselhável você colocar para tramitar um processo de quinto constitucional, que é muito complexo, em uma eleição geral no país. Até porque nem urna eletrônica tinha a ter. Aí imagina só, Mauro, eu faço um processo sem urna eletrônica, voltando para a onda de papel, vou dizer que eu estou sendo o representante, o artífice do retrocesso aqui no nosso país. Iam até falar, e não duvido nada, que eu estava adotando o critério do voto auditável e da cédula de papel com a onda de lona. Não é? Então não tem como, não tinha como, era inviável, né, a gente realizar naquele momento. Crítica a gente tem que viver com elas, Mauro. Eu acho que quem não é criticado é quem não está fazendo absolutamente nada dentro da sua profissão. Qual é o espírito da classe no momento? O senhor abriu as inscrições, correram muitos candidatos, não correram? Qual é o seu feeling? Terão vários candidatos? Olha, primeiro a gente está tendo um processo diferenciado aqui na história do quinto constitucional da nossa República e dentro do nosso Estado. Digo na nossa República porque a adoção do critério da paridade no quinto, poucas seccionais tiveram a iniciativa de adotar. Até porque no âmbito do Conselho Federal, no âmbito do provimento 102, que é o regramento geral, o provimento 102 de 2004, é o regramento geral do processo do quinto constitucional. E cada seccional, ela define as suas peculiaridades através do edital das respectivas resoluções. Então, das 27 seccionais, salvo engano, não tenho o número exato aqui na minha cabeça, apenas 5 ou 6 adotaram o critério da paridade. E eu entendi que seria obrigatório a gente adotar o critério da paridade. Por quê? Porque é uma bandeira nossa. É uma bandeira de gestão, é uma bandeira já de luta, já antiga. Então ele traz esse aspecto diferenciado. Né? E dentro disso a gente está esperando o processo. Os 12 nomes que a OAB apresentará ao Tribunal de Justiça serão de 6 homens e 6 mulheres? Não, nós apresentamos, por exemplo, o processo ele passa por várias fases. Primeira fase é a publicação do edital que torna público o processo. Nós temos 15 dias aí. Depois desses 15 dias são abertos, nós temos 20 dias para que os interessados se inscrevam. Não é? Essas inscrições elas são analisadas, os requisitos obrigatórios que estão no provimento 102 do Conselho Federal e no nosso edital, eles são analisados por uma comissão eleitoral paritária. E após o saneamento dessa questão das inscrições, da análise, até porque passa por impugnação, as decisões da comissão eleitoral elas são objeto de recurso para o Conselho Seccional, então só nesse espaço de tempo a gente gasta aí uns 60 dias. Se nós tivermos mais de 12 candidatos com inscrição definitivamente deferidas, é obrigatória a realização da consulta à classe. É uma eleição. É a chamada eleição. É uma eleição. Todos os advogados inscritos na seccional e adimplentes até agora, 30 dias antes da eleição. Se forem menos de 12, não haverá consulta. Até 12. Até 12. Aí não haverá consulta. Aí os candidatos são submetidos diretamente à sabatina que é realizada pelo Conselho. Que apresentará, né, nesse caso menos de novo, apresentará todos
ao Tribunal de Justiça. Não, aí o Conselho escolhe 6 nomes. É a lista sextupla. Que vai ser que ser obrigatoriamente 3 homens e 3 mulheres. E dentro dos 3 homens, temos que atender, dentro desses 3 homens, um com critério de cotas, mas é autodeclarável. E dos 3 mulheres também, com a observância do critério de cotas. O Tribunal de Justiça diminui essa lista sextupla para uma tripla. Encerrada a sessão de arguição, né, formada a lista sextupla, nós enviamos essa lista sextupla à presidência do Tribunal de Justiça. Ao receber essa lista sextupla, a presidente do tribunal vai convocar todo o pleno do tribunal, ou seja, todos os desembargadores que vão analisar esses 6 nomes e vai escolher a lista tríplice. E essa lista tríplice, feita que ela for construída, ela é enviada para o governador do estado do Pará, chefe do Poder Executivo, e ao receber essa lista tríplice, ele escolherá o novo desembargador. Pelo seu feeling, esse processo todo se encerrará quando? Dependendo da consulta classe ou não. Se nós tivermos consulta classe, a instituição estará entregando, sem sombra de dúvidas, essa lista sextupla até o mês de agosto. E eu já falei... Caso não tenha, isso caso acelera. Não tenha, o processo se abrevia muito. Eu acredito que até no mês de junho a gente está entregando essa lista sextupla. Porque aí o tempo diminui. Sem a consulta classe, é lógico que eu estou torcendo. Eu não tenho de cabeça aqui o número de inscrições, até porque pode ter chegado mais uma agora, né, até pelo meio virtual, você pode se inscrever hoje em dia, eu não posso dar um número inexato aqui. Né, nós temos até o dia 17, o prazo para as inscrições. Mas é sempre necessário, e eu estou torcendo para isso, que a gente tenha consulta classe, que a gente tenha o exercício daquele símbolo maior da democracia, que é o direito ao voto. Uma legitimação muito maior. Uma legitimação vindo da classe. Nós que somos uma instituição que sempre, na sua história, defendeu a democracia, então eu estou torcendo para que aconteça isso. Até porque, é o que eu digo, eu sou viciado em eleição, né? Eu tenho 5 eleições aqui na ordem e gosto de eleição. Quando será a eleição de sua sucessão? Novembro de 2024. Né? Então, é sempre bom uma campanha eleitoral, é sempre bom que os candidatos... Movimenta a classe e forma a comunidade de um modo geral. Vocês debatem, o debate é fomentado, os candidatos vão apresentar para a classe aquilo que entendem que é necessário para ser um representante do 5º Constitucional da OAB no Tribunal de Justiça do Estado. Eu sou o defensor do 5º. Aliás, eu vou usar... Aliás, eu não sou nem o defensor do 5º, Mauro, eu sou o defensor do 3º. Porque eu acho que nós deveríamos ter mais representantes dentro do Tribunal de Justiça do Estado. Tanto nós quanto o Ministério Público. Até a gente lê alguma coisa sobre isso, mas é o tribunal que tem que tomar a iniciativa de solicitar a Assembleia, né? Para aumentar o número de vagas. Para aumentar, por exemplo, para que a gente tivesse o terço, a gente teria que mexer na Constituição Federal, que é a Constituição Federal que determina o 5º. Não é? Mas a questão do número de vagas, ser criado mais uma vaga ali, é uma questão já do Tribunal de Justiça, aquela coisa toda. Que tem que solicitar a Assembleia Legislativa. Tem que solicitar a Assembleia, tem todo um procedimento para isso. Mas se for criada essa nova vaga, nós vamos receber com muita satisfação. Presidente, o senhor falou aí na questão virtual, que a pessoa pode se candidatar, inclusive de qualquer lugar agora pelo computador. A pandemia deixou alguns legados positivos, né? A gente vê a justiça quase 100% digital. Acelerou realmente o processo judicial? Olha, Mauro, essa questão do processo judicial eletrônico já vinha acontecendo há algum tempo, mas ele vinha avançando, e avançando de uma maneira bem tranquila. A pandemia fez com que esse processo se avolumasse. Né? E a gente sabe que o nosso Estado ele tem dimensão continental. E os problemas concernentes à aplicabilidade dessa questão da advocacia virtual no Estado acontecem. Nós temos as vantagens, por exemplo, hoje com o processo virtual, por exemplo, se você quiser realizar uma audiência de lado, se você estiver em redenção, se você quiser realizar uma audiência de um processo que tramita aqui, você pode facilitar. Se eu quiser realizar uma sustentação oral de outra cidade, se eu estiver em outro estado, facilita. Mas a classe acatou. Acata, mas o que tem é que a gente tem problemas. Por exemplo, o PJE é uma situação que nós encontramos ainda problemas de estabilidade. A gente tem discutido muito com o tribunal a respeito disso.
Logicamente que uma discussão... É uma questão de tecnologia. De tecnologia, né? e nós temos problemas na nossa região, por exemplo, de modo geral. nós temos regiões muito... Sim. Nós temos subseções muito longe, por exemplo, a subseção de Novo Progresso, uma advocacia valorosíssima. E a qualidade da internet, por exemplo, na Amazônia... É muito complicada. Internet com qualidade no Pará, a última averiguação, são só 23%. É baixo. De qualidade. Imagina só, você num processo judicial eletrônico, você está mexendo com o direito das pessoas. Se você não tiver uma internet de qualidade, como é que vai ficar? Eu entendo que a advocacia virtual ela veio para ficar. E nós, como instituição, nós temos que trabalhar para isso. Cobrando das instituições e também fazendo com que a gente tenha estrutura. O que é ter estrutura? É fazer com que cada sede de OAB, nas subseções, porque a advocacia precisa desse braço da OAB para ampará-lo, por exemplo, cada sede tem que ter seu coworking, tem que ter a sua sala equipada com câmera, com computador, tem que ter o seu auditório, tem que ter um local para que a advocacia da cidade, a advocacia em trânsito, possa fazer a sua audiência. Então, essa é uma missão que a gente tem que ter. E isso nós estamos fazendo o possível e impossível para proporcionar para a classe. Agora, a gente tem que ter a cooperatividade também das instituições. Existe uma discussão antiga, presidente, com relação à publicidade do profissional liberal. Não é só a OAB, os demais conselhos também. Mas eu acho que isso é uma decisão um pouco já passada. Chega agora a internet, o controle ficou dificílimo. Ficou difícil. Porque no offline, quer dizer, você pegar o jornal, você vê na televisão, ouvir no rádio, é fácil. Agora, nas redes sociais, você não tem como segurar. Isso não precisa atualizar, não precisa dar uma melhorada? Precisa, porque a nossa legislação ainda é bem atrasada nesse sentido, mas esse assunto tem sido amplamente debatido no Conselho Federal. Nós já temos provimentos novos nos adequando à atualidade, que mas também sendo vigilante. Uma regulamentação. Você pode fazer tal, mas proibir. O que não pode, por exemplo, é a advocacia assumir aquele aspecto de show. Mercadológico. Sim. O que não pode também, por exemplo, a chamada advocacia ostentação. Infelizmente, acontecem situações. E também você não pode, por exemplo, uma coisa muito recorrente que acontece, você expor uma decisão e o nome das pessoas se vangloriando daquela decisão. Mas aí começa essa propaganda indireta. O senhor falou agora da advocacia ostentação. Né? Na mente do brasileiro médio, né, o sucesso vem junto com a questão financeira, né? A pessoa que está com posses é porque é um bom profissional, porque é inteligente, porque está preparado. Então, essa forma de mostrar ostentação é uma propaganda? Olha, Mauro, eu entendo que o que tem a ver com a advocacia você mostrar que tem um iate de luxo, ou que você se... Que você ganha bem, que você ganha bem porque é um bom profissional, aí, bem disputado, mas é tudo por indireta. Mas aí você mostra os serviços que o seu escritório possui, a estrutura que o seu escritório possui, a equipe de trabalho que você tem. Como tudo é proibido, fica tudo por tabela. Né? Então mostra a ostentação é uma forma de propaganda daquele profissional. Mas eu acho que aí você passa a adotar aquele critério mercadológico. Sim. Que não é. Mas como não tem uma regulamentação, fica esse problema permanente. Nós temos provimentos no Conselho Federal que já balizam esse tipo de propaganda, entendeu? E nós estamos avançando nessa discussão, até porque realmente com as redes sociais você não pode mais ficar tolindo, também proibindo tudo, mas ao mesmo tempo você não pode permitir excesso. O senhor falou que terá uma nova subseção, me parece que em São Félix do Xingu. São Félix do Xingu, é o município que mais emite CO2. O maior rebanho do Brasil municipal é lá. Deve ter muito advogado agrário. Tem. E esse sistema de interiorização, além de lá, o que é que o senhor imagina? O que é que falta cobrir no Pará? Mauro, a interiorização já é uma prática nossa aqui desse grupo político que está aqui na ordem já há alguns mandatos, uma prática constante. Você tem que ter a noção de que a advocacia ela é Pará, ela não é Belém. Logicamente que a advocacia da capital deve ser respeitada, cuidada, defendida sempre. Me dê um parênteses. Qual é a sua opinião da última eleição que o senhor se elegeu, que foi muito difícil, da grande votação da oposição, principalmente em Belém? Nós tivemos vários problemas, Mauro.
Vários problemas. Primeiro, quem está na gestão e enfrenta uma pandemia, principalmente a gravidade, dentro da gravidade que nós enfrentamos, você ficar 2 anos com esse casarão fechado é complicado. Nós ficamos sem atividade aqui 2 anos. Se você for olhar o dia a dia de trabalho aqui, ele não para. São as comissões trabalhando, fazendo evento, reunindo e realizando os eventos externos, o interior vindo para cá, nós em atividade constante junto às instituições, junto às classes, junto às instituições de ensino, nós viajando para o interior direto. Então, isso faz com que o grupo fique bem restrito dentro da sua área de atuação e que tudo que aconteça na pandemia é culpa da gestão. Isso é um discurso fácil para a oposição. E nós tivemos situações complicadas também. Por exemplo, a implantação das unidades de processamento judicial, realmente, com todo respeito ao Poder Judiciário, mas foi uma implantação feita a fórceps, onde você unificou várias secretarias, onde você não tinha processo digitalizado, onde você não teve pessoal para atender a advocacia. A advocacia sofreu muito com isso. O senhor tem se preocupado com pesquisa, com métrica? O senhor conseguiu reverter esse quadro? Esse quadro está sendo revertido, já está revertido e nós estamos trabalhando muito forte. A nossa atuação como gestão, Mauro, ela tem sido ininterrupta e incessante em todo o Estado. Eu não paro, eu estou presente em todas as subseções do Estado e aqui na capital constantemente, e nosso grupo também. Presidente, né? A gente está vendo uma preocupação da OAB com a paridade de gêneros. E aí eu vou lhe perguntar sobre paridade tecnológica. O jovem advogado que está chegando, ele vem totalmente tecnológico. Né? Aí ele se bate com carência tecnológica dos tribunais, ele se bate com os antigos da profissão que não estão tão tecnológicos, eles estão totalmente digitais. De que forma o senhor imagina isso? Tem que qualificar os antigos? Tem que frear os novos? Porque deve ser um impacto muito grande. É enorme, Mauro. Frear os novos, impossível. Eles vêm com um gás violento. Frear os novos, impossível. Mas olha o que a gente faz aqui. Por exemplo, nós temos uma comissão da Jovem Advocacia aqui e uma comissão que está se interiorizando muito. Aliás, é um trabalho nosso constante, é interiorizar as comissões. Isso é um desafio enorme. E a comissão da Jovem Advocacia, que só na capital, ela já conta com nós temos quase 200 integrantes. E eles se dividem muito. Por exemplo, a gente faz um trabalho de recepção da Jovem Advocacia aqui muito grande, fazendo o quê? Proporcionando para eles cursos de qualificação dentro da questão virtual, chamando a advocacia mais antiga para oferecer esses cursos para a advocacia mais antiga. A gente oferece curso prático de minha primeira audiência, a gente oferece curso prático de sustentações orais. Tudo na ESA, na Escola Superior de Advocacia. Falei disso no trabalho da comissão, eu não estou falando nem da ESA ainda. A ESA é um trabalho constante que a gente deve ter, e aqui eu não posso deixar de falar, Mauro, que agora, nos dias 18 e 19 de maio, na cidade de Santarém, nós estaremos realizando o primeiro evento nacional da ESA no interior do estado do Pará. Ou seja, a diretoria do Conselho Federal virá para cá, nomes de destaque dentro do cenário jurídico, em várias áreas do direito, estarão presentes lá ministrando palestras. Nós estamos chamando todo o mundo acadêmico de Santarém e a advocacia de Santarém para se concentrar no evento nacional na primeira vez na história do estado do Pará. E os serviços da ESA estão cada vez mais presentes, tanto aqui na capital quanto no interior do estado. Nós estamos implementando uma gestão de cooperação e de parceria com todas as instituições de ensino jurídico aqui do estado do Pará, justamente visando essa questão que é fundamental e de extrema importância para nós, que é a qualificação da advocacia. Já que nós estamos na ESA, eu ouvi falar que esse casarão, que é lindíssimo, tem um futuro bem próximo da ESA. A OAB quer uma nova sede, com vidro, com toda a lógica, com acessibilidade, com estacionamento grande. E tem recursos para isso? Será que o exame de ordem desse ano vai possibilitar? Não, exame de ordem não. Mas é um sonho que a gente tem, Mauro, e a gente está trabalhando firme para isso. Não é? Construir uma sede nova, uma sede acessível. Esse casarão é muito antigo, ele não tem acessibilidade. E nós temos uma comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência muito atuante. E que nós temos que realizar, na maioria das vezes, eventos fora, porque nós não temos acessibilidade e é um prédio tombado.
Você não pode mexer. E nós temos que ter uma sede nova para que... Vocês ficam igual os europeus que falam em acessibilidade e todos os banheiros dessa escada. Pois é isso mesmo. E outra coisa, Mauro, como você falou, um assunto que é um sonho meu. É um sonho meu e deixar como contribuição aqui no dia que terminar a minha carreira aqui, é fazer com que essa sede volte à sua origem. Aqui, dentro desse espaço aqui, dessa sede, se formaram muitos nomes que fizeram história, então, não só na advocacia. O casarão acadêmico voltaria a ser acadêmico. O sonho é que esse casarão ele seja a sede da Escola Superior de Advocacia. O senhor está articulando com quem uma nova sede? Recursos ou pegar um imóvel que já seja da União, do Estado? Nós temos várias ideias aí, vários contatos feitos. Agora, no momento certo, eu vou revelar. Mas essa luta é uma luta incessante que, se Deus quiser, nós vamos conseguir cumprir. Isso aí, deixar de presente para a classe e para a sociedade paraense. Presidente Eduardo Imbiriba, muito obrigado por ter me recebido aqui na OAB. Essa nossa conversa por argumento, ela é fundamental nesse momento. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado, Mauro Bona. Mais uma vez eu quero externar aqui a satisfação de recebê-lo aqui no dia de hoje e dentro desse espaço que é muito importante para todos nós. E volto a dizer, é um espaço muito importante não só para a advocacia, mas para a história aqui do nosso estado do Pará. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pela sua companhia. Hoje nós ficamos por aqui. Na próxima segunda-feira, no mesmo horário, estaremos de volta. Até lá.